Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez pelo Portal Narrativa, hoje com uma convidada muito especial, uma profissional que particularmente acho incrível, e nós vamos tratar de um tema muito interessante, que é saúde, beleza, estética, que é um mercado que tem crescido atualmente de forma gigantesca. E a gente vai tirar algumas dúvidas, e eu estou falando da doutora Ruana Góes Mendes, que é cirurgiã dentista pela Facide. Ela é delegada SBTI no Piauí. Ela também é representante exclusiva, trabalha e forma outros profissionais para algumas marcas. É especialista e mestranda em ortodontia pela Uniararas, de São Paulo. É pós-graduada em harmonização orofacial e dentística. Tem habilitação em ozonioterapia. Residência em harmonização orofacial, também em São Paulo. Habilitação em protocolo, é isso a palavra correta? É isso mesmo, protocolo. Habilitação em protocolo de emagrecimento facial, Guedes Magalhães, pela Guedes Magalhães, não é isso? Isso, é uma técnica exclusiva deles. Aham. Membro da Associação Brasileira de Ortodontia. Ela atende aqui em Paulistana, em Teresina e também em outras cidades, e dá formação para diversos profissionais em alguns estados. Então, seja bem-vinda, a gente vai falar de um tema interessante, que é a cara dela, esse tema, ela que representa aqui essa profissional que trabalha de forma maravilhosa, como eu já disse, com essas questões. Então, assim, a primeira pergunta que eu trago para você é por que você acha que as mulheres passaram a buscar mais, não só as mulheres, mas passaram a buscar mais esses procedimentos? Boa noite, gente. Né? Primeiro, queria agradecer ao Portal Narrativa por ter me convidado para estar aqui conversando com vocês, né? E a Marli, que é minha amiga, minha paciente já de algum tempo, né, Marli? Você tem um local guardado aqui no coração. E para estar falando sobre esse tema que eu adoro, né? Que é a harmonização orofacial, esse mercado da beleza, né? Então, iniciando respondendo sua primeira pergunta, realmente, assim, é algo que tem crescido bastante, né? Começou a crescer desde antes da pandemia. Eu acredito muito que porque cresceu muito esse mercado digital, né? Então, as pessoas passaram a aparecer mais, né? Antigamente não tinha-se tanto Instagram, era só o Orkut, né? Agora Instagram, Facebook, são muitas mídias digitais. E o que aparece lá de cara é a sua tela, né? O rosto da pessoa. Então, começou daí esse movimento, né? E quando veio a pandemia, eu gosto até de brincar que a princípio eu pensei, nossa, não vou mais trabalhar, né? Porque veio a pandemia, ninguém vai querer fazer procedimento estético, né? Assim, nos primeiros meses até que foi assim, mas depois a gente observou que veio uma onda ainda maior de procura por procedimentos estéticos, porque cresceu ainda mais esse mercado digital. Aumentou muito o número de lives, né? As reuniões que antes eram presenciais passaram a ser todas também via computador, ou então por celular, e assim, com isso mostra muito o rosto do paciente, né? Muita gente até questiona, vai estar fazendo harmonização se está usando sempre máscara. Só que quando a gente está aqui em casa, a gente está à vontade, a gente está sem máscara, a gente está se vendo muito de perto, e com isso vendo também mais os defeitos, digamos assim, né? E assim, a gente passou também a ficar mais tempo em casa, né? E com isso o olhar passou a ser diferente, você passou a se olhar mais, né? A gente vivia muito naquela correria, trabalhando o dia inteiro e nem parava para atentar a esses detalhes, né? E então acredito que tudo isso influenciou bastante para que aumentasse essa procura por procedimentos estéticos, principalmente faciais, né? Isso. E aí a gente chega na questão da autoestima, que é muito importante. Eu até falei para você, eu gostaria que você falasse da importância de nós, não só as mulheres, mas o público no geral, de a gente ter essa autoestima elevada. Algumas pessoas têm a autoestima muito baixa. Mas qual a importância de a gente hoje ter essa. Tem a ver com saúde mental também? Isso, exato, era isso que eu ia falar. A autoestima, ela tem muito mais a ver com a saúde mental do que com a saúde física, né? Se você não está bem consigo mesma, consequentemente, todos os outros setores da sua vida parece que não funcionam, porque você não tem aquele gás para estar fazendo as tarefas diárias, corriqueiras, normais, né? Para qualquer pessoa que esteja bem, digamos assim. Então, a pessoa que tem autoestima elevada, por mais que ela, autoestima baixa, na verdade, por mais que ela esteja ótima, ela vai estar sempre procurando um defeito, ela vai estar achando que alguma coisa nela não tá bom, então que as pessoas acham que aquilo não tá bom nela,
a influência, né, do olhar do outro, como ele faz, como ele exerce essa influência na gente, né, no nosso pensar também, no modo como a gente se vê, né, o olhar do outro influencia bastante. Então, a autoestima, ela tá aí nessa saúde mental também, né, para mim é questão de saúde, porque você estando com a autoestima elevada, você consegue desempenhar todos os seus papéis dentro da sociedade, seja ele trabalhando fora, se você está trabalhando em casa, trabalhando com seu trabalho de mãe, né, somente para nós mulheres que temos que permear entre todos esses setores, né, e desenvolver tudo isso de forma mais natural possível, que a sociedade exige demais, né, então, e a autoestima está cada vez mais, assim, abalada, digamos assim, a gente vê que as pessoas, com o passar do tempo, elas têm cada vez mais dado importância aos comentários dos outros, né, e ficando com a autoestima cada vez mais elevada, acho que a busca pela perfeição tem sido muito, muito elevada, as pessoas têm buscado demais, buscado atingir objetivos muitas vezes inatingíveis, e acaba se deixando tomar por isso, né, e acaba realmente adoecendo as outras partes do corpo também, porque quando a gente não tá com a cabeça boa, todo o resto não funciona, né? Verdade. E, inclusive, na própria rede social, surgiu agora um público que eles chamam daqueles que vão só para fazer comentários pejorativos, comentários ruins sobre a imagem de outras mulheres, mulheres que se colocam em relação acima de outras, com um padrão de beleza que não existe, que a gente até chegou a comentar sobre a questão dos filtros também, o pessoal está abusando bastante do filtro no Instagram e tudo, não consegue mais fazer. E quando isso afeta a saúde mental, é complicado. E o procedimento estético, eu creio que ele vem exatamente contra isso, nesse sentido, porque ele trata a realidade, né? O rosto, a real, a mulher passa a ter uma autoestima elevada, é algo que você não precisa de filtro para ser bonito, se você tiver com a pele bem cuidada, bem tratada, que eu acredito que seja essa seu objetivo com suas pacientes, é tratar uma pele real, uma mulher real, um homem real. Exatamente, não essas mulheres que a gente acha que a gente idealiza muitas vezes, não só mulheres, eu falo mulheres porque é um público maior, né? Só que assim, a gente estereotipa, né, que existe aquele modelo de mulher perfeita, de pessoa perfeita, e a gente fica incansavelmente procurando ficar cada vez mais parecido com esse modelo inatingível, né? Que às vezes nunca vai ser atingido. Eu gosto de brincar assim, não adianta eu, Juana, querer ficar igual a Gisele, né? Porque eu não vou ficar nunca. Eu posso esticar, puxar, limpar, fazer o que for, eu não vou, porque eu sou a Juana, ela é a Gisele. Ela tem olho verde, eu tenho olho escuro, ela tem olho claro, o cabelo claro, eu tenho cabelo escuro. Então, existe N tipos de beleza, e a função da harmonização orofacial é ressaltar o que há de melhor em cada mulher, cada homem, cada pessoa, né? Não querer transformar ela em em outra pessoa, né? Mas, enfim, evidenciar áreas do rosto que favoreçam aquele tipo, aquele biotipo daquele paciente, né? Enfim, facilitar. Eu sempre gostei de dizer que a harmonização orofacial, para mim, era para me deixar bem, para eu não ter que sair toda maquiada de casa, toda montada, porque eu queria algo mais prático, eu queria acordar, já me sentir bonita, e poder só colocar meu protetor solar, enfim, sair, né? Não existe tanta aquela pressão de eu estar todo tempo arrumada, porque os pacientes, alguém vai me olhar e vai me achar feia, ou desarrumada, ou desleixada, que existe muito isso na sociedade. Se a mulher se arruma demais, é porque ela é muito vaidosa, só pensa nisso. Se ela se arruma de menos, ela é desleixada, né? Existe muito isso, né? Nós mulheres somos julgadas o tempo inteiro, né? Verdade. Você acha que as pacientes te julgam, assim, se elas te virem sem estar arrumada, você acha que elas vão cobrar? Eu acho que sim, gente, eu tenho meus dias ruins também, como todo mundo. Tem dia que eu não tô afim de aparecer. Às vezes eu vou do jeito que eu tô com coragem, né? Levanto, visto a roupa e vou pro consultório. E assim, vez ou outra, assim, eu escuto comentário, não necessariamente de paciente, de qualquer pessoa, né? E existe esses comentários. Eu acho que a diferença é como você lida com esse comentário, né? Enfim, eu não me importo, né? Porque, como eu disse, eu sou uma pessoa normal, como todas as outras pessoas são normais. Isso que a gente vê nas redes sociais, ninguém vai mostrar o seu lado ruim na rede social, você vai mostrar o lado bom, né? Então, todo mundo tem seus dias mais difíceis. Quem é que não acorda cansado um dia e não tá afim de colocar nada, que é só botar uma mão no cabelo e sair, né? Desde que isso não interfira na sua saúde, interferir, assim, no psíquico, na saúde mental, né? De ficar bitolada com aquilo, né? Mas, enfim, eu tento, né, me arrumar porque eu gosto, eu realmente sou vaidosa, por isso que acabei entrando
a área da harmonização. Agora, sim, isso não é uma exigência, né? É diferente daquela pessoa que está depressiva e não se arruma por isso. Ou aquela pessoa que arrumou só cansada, aquela mulher que teve filho agora, né? Eu tenho vários pacientes com esse perfil, né? Foram mães recentemente, então estão meio que sem tempo para se cuidar, pessoas que passaram por problemas de saúde, ficaram sem tempo para se cuidar, e daí querem dar uma elevada na autoestima, daquele upgrade, né? Então, existe muito esse perfil, e é um perfil que eu adoro, porque a gente vê que a pessoa está querendo dar uma levantada, e eu amo fazer isso, proporcionar esse bem-estar para as pessoas, né? Mas existe um pouco, sim, dessa cobrança por parte da sociedade de uma forma em geral. Mas, como eu disse, você tem que saber lidar com isso, tem que saber o que responder, tem que saber ouvir aqui e sair aqui, né? Então, você entrou num ponto interessante, um pouquinho anterior a essa fala, que foi a questão de você não ser a Gisele, você é a doutora Ruana. E aí, eu até perguntei para você, um dos pontos é a questão do exagero. Por exemplo, eu não posso chegar na sua clínica dizendo que quero transformar o meu rosto na própria Gisele. Eu não posso. Eu quero me transformar nessa atriz aqui de Hollywood. Não tem como. Então, assim, há exagero, de fato, e a gente vê, tanto que algumas pessoas até trocam o nome harmonização por demonização facial, né? Algumas pessoas. Então, assim, há esse exagero, e qual o problema desse exagero? Sim, existe sim esse exagero. Eu acho que isso também é muito associado ao número elevado de profissionais que existe hoje fazendo, digamos assim, a harmonização facial, né? Então, assim, quando a gente aumenta muito, antigamente só os médicos faziam, né? E para ele, a harmonização não é uma especialidade médica, né? Não é nem assim, o tema exato da conversa, mas enfim, o pessoal da dermatologia, da cirurgia plástica fazia, então era um número muito reduzido, então poucas pessoas faziam, era uma realidade muito distante da gente. Ah, fulana de tal faz botox, era algo assim, super distante, né? Então, outras profissões começaram a fazer. Então, aumentou muito o público e muito o número de pessoas fazendo, tanto profissionais fazendo, como pacientes, né? Cada profissional desse tem N pacientes, né? Então, com isso, aumenta também os erros, né? É inevitável, né? É matemático isso, vai aumentar também os erros, né? E a gente trata todo tipo de gente, a gente trata gente doente, quando eu digo doente, é doente daqui, que tem essa ideia totalmente distorcida, mas aí cabe realmente ao profissional tentar botar o pezinho do paciente um pouco no chão, dizendo, olha, até aqui a gente consegue, a partir daí a gente não consegue mais, né? Então, acho que falta muito isso também do profissional de conseguir dizer não. Isso vem muito além, assim, não só da profissão, isso vem muito da pessoa mesmo, de conseguir dizer não para certas coisas e acabar a gente fazendo a tudo aquilo que o paciente quer e acaba nesses casos de insucesso, porque você pensa só, você, Marli, entra no consultório assim, sai do consultório totalmente transformada, né? Então você muitas vezes não se reconhece. E aí, dentro outra coisa, vem o comentário das pessoas. Existem muitas pessoas, como você falou, nas redes sociais só para isso, para fazer comentário maldoso. E tem também pessoas que fazem isso pessoalmente. Então ela vai começar a dizer, não, Marli, não gostei, tá grande aqui, tá grande ali. Então você vai começar a ouvir tanto aquilo, que você vai ficar super para baixo. Então a harmonização, ela deixou de cumprir o papel dela, que era levantar a autoestima do paciente e, no fim das contas, acabou derrubando essa autoestima. Então, eu prefiro, sim, procedimentos que a gente vai desenhando, digamos assim, o rosto do paciente aos poucos, para ele se reconhecendo. Aí, como você falou, existem muitos esses casos de artistas, né, que fizeram grandes harmonizações faciais, às vezes em um dia só ele vai lá e faz toda aquela transformação, onde usa uma grande quantidade de ml de ácido hialurônico, e depois está nas redes sociais dizendo que, não gostou, não se reconheceu, e virando meme, né, o tal da demonização facial, que tem vários filtros no Instagram, inclusive, né? Enfim, acho que é consequência do aumento realmente do número de profissionais fazendo. E a pessoa tem que saber ter esse tato de dizer o não, e isso é válido para muitas áreas, várias outras profissões. A gente tem que saber dizer não, né? Certo ponto, não, até aqui é o máximo que seu biotipo permite, né? E eu sempre sugiro também para o paciente ele estar fazendo realmente aos poucos, principalmente aquele paciente que está mais inseguro, não está meio que na dúvida, né? Então a gente tem que saber sentir um pouco o paciente, ter esse tato, né, na hora de realizar o procedimento, para evitar esse tipo de transtorno. Verdade, e inclusive é algo que eu admiro no seu trabalho, é a naturalidade com que você trabalha com os pacientes. Porque realmente tem gente que exagera. E aí a gente entra na questão dos profissionais. A gente sabe que hoje
há um mercado paralelo, não autorizado, trabalhando com a aplicação de botox, do próprio ácido na pele das pessoas, inserindo, e às vezes inserem até, colocam, injetam até outros produtos mais baratos, como a gente viu um caso recente de uma mulher que estava fazendo isso. Então, assim, há esse mercado paralelo. Quais são os problemas que isso pode gerar para as pessoas? Você fazer com profissionais não autorizados. E como saber quem são os profissionais autorizados? Isso é um ponto interessante, realmente. Assim, a gente recebe muitas perguntas, né? Principalmente nas redes sociais. Graças a Deus, meus pacientes, eles têm muita confiança em mim, eles nem me questionam isso, né? Mas eu recebo muito, assim, nas redes sociais, de aluno, professora, você viu aquela reportagem e tal? Sim, e o pior é que isso acontece demais, realmente, né? O mercado negro, ele existe em todas as áreas, né? Eu acho que é do ser humano esse pezinho, né, de querer trabalhar a irresponsabilidade, fazer o que é ilegal. E na harmonização orofacial não é diferente. Quando ela estourou, virou um boom, né, de alguns anos para cá, então muita gente querendo fazer, inclusive profissionais que não são autorizados. A gente vê, inclusive, até estudantes fazendo esses procedimentos sem estarem autorizados, né? Então, para o paciente, eu gosto sempre de dizer, pesquise antes, tire todas as dúvidas, ter atenção para aquele profissional que vai fazer sua harmonização orofacial, se você sentiu realmente confiança no que ele está dizendo, não vá só pelo preço, porque é muito típica essa frase, né, que é o barato que sai caro. Não tem como ser barato certas coisas, e infelizmente qualidade ainda está muito ligada a preço também, então desconfie de preços muito abaixo da média. Você vai pesquisar um preço, todo lugar o valor é 3x, e certo profissional deu o valor só X, um terço do que todo o resto cobra. Então, desconfie. Por que o preço dele é tão abaixo? O produto que ele está usando é diferente? Existem, sim, produtos que não são permitidos, digamos assim, de serem utilizados. Existem alguns que são permitidos, mas são produtos que não são reabsorvíveis, e essa não é a ideia da harmonização. A ideia da harmonização é trabalhar com produtos reabsorvíveis, né? Então, tudo isso você deve questionar no momento da consulta. A consulta é um momento muito importante. E você pode também, a qualquer momento, estar consultando o nome desse profissional no conselho de classe dele, para saber se esse profissional está realmente habilitado a trabalhar com isso. Na odontologia, você pode estar pesquisando no próprio site do Conselho Federal de Odontologia, ou também no site da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais, que é a SBTI, que é uma instituição que eu tenho muito orgulho de ser delegado no estado do Piauí, que é uma instituição que luta por nossos direitos, perante essa nova especialidade odontológica, que é a harmonização orofacial. Mas existem também outros profissionais, além de dentistas, que podem também realizar esse procedimento. Então, eu aconselho sempre o paciente a estar fazendo essa pesquisa e ter essa segurança com o profissional. O profissional, ele tem que lhe dar essa atenção no momento da consulta. Se ele não está te dando atenção nem na primeira consulta, como é que você acha que ele vai te dar atenção no pós, né? Se você, porventura, sentir algo. Porque pode acontecer, todo tratamento de saúde pode sim ter alguma intercorrência. O que vai diferenciar é o modo como esse profissional vai lidar com aquilo, se ele vai te dar toda a assistência, se ele vai conseguir resolver realmente o seu problema. Você tem que ter segurança e confiar naquele profissional, isso é importantíssimo. Fora que tem alguns procedimentos que vão pedir o uso de anestésico. E aí, como é que você vai permitir um profissional que não tem autorização, que é algo muito sério, a anestesia? Exatamente. Você tiver um choque anafilático, tiver uma alergia ao anestésico, são coisas que podem acontecer. E você estando com um profissional habilitado, ele vai saber resolver direitinho, então, as devidas, fugiu o nome. Providências, digamos assim, para estar resolvendo a situação. Prescrições também que sejam necessárias, o profissional tem que fazer essas prescrições, e são procedimentos sérios, sim, tendo feito por profissionais habilitados, vai dar tudo certo. Agora, se você fazendo com um profissional não habilitado, o mais trivial dos procedimentos pode virar uma catástrofe e tendo lesões graves, né, ao paciente. Tanto lesões físicas, como a gente vê na mídia, até casos de óbitos, né, quando o procedimento realmente está muito errado, risco de contaminação, se o profissional está utilizando material estéreo, realmente material com selo da Anvisa, que isso é importantíssimo. Hoje está sendo usado muito material importado que não tem o selo da Anvisa e do Inmetro. Então, assim,
você estando certo, você está errado. Eu gosto sempre de dizer isso para os meus alunos. Não use nada que não tenha registro na Anvisa ou no Inmetro, porque se você te fizer e der um problema, a própria marca banca com todo ressarcimento, digamos assim, o material que veio danificado. Agora, tu está usando um produto sem registro nenhum, sem selo da Anvisa, sem selo do Inmetro, você está todo errado, né? Tá pedindo mesmo para dar errado. Fora que tem alguns, entre aspas, profissionais, a gente vê até na TV, que trabalham em casa. Como é que você trabalha com procedimentos tão sérios e não trabalha numa clínica? Eu acho que os clientes já devem começar a desconfiar a partir disso. Exatamente, né? Quem tem empresa sabe todos os custos que existem para se manter uma empresa, né? E como nós somos fiscalizados por todos esses órgãos, alvará de Corpo de Bombeiros, de Vigilância Sanitária, alvará da Prefeitura, enfim, tem que ter todo um controle com descarte de material contaminado, aquela agulha que eu usei ali no meu paciente, eu não posso jogar em um lixo comum, existe um lixo apropriado para isso, que vem uma empresa de fora só coletar esse lixo no consultório, então tudo isso envolve custo. Né? Então, por isso, muitas vezes acaba elevando um pouco o custo do procedimento sendo feito em consultório, e os pacientes acabam indo pelo preço para fazer em locais que não seguem todas essas regras e se arriscando bastante a contraírem alguma doença, a terem alguma intercorrência no seu procedimento, né? Isso. E aí você falou em preço, a questão de valores. Então, já há essa falsa impressão de que procedimento estético é só para gente rica. Isso é verdade? Pois é, eu gosto de dizer que não, né? Porque outra coisa interessante de que o mercado da estética cresceu demais, né? Para quem não sabe, o Brasil é um dos maiores, né, consumidores de estética do mundo, está entre os primeiros no ranking, né? Então, as empresas, elas vêm se adequando muito e trazendo linhas, principalmente linhas de home care e linhas para uso em consultório, a preço mais acessível. Se eu fizer um comparativo de quanto eu gastava para comprar materiais assim que eu iniciei nessa área, e hoje a gente já consegue comprar bem melhor, digamos assim, porque as empresas, elas têm se adequado, sim, a isso, né? Tem tido esse olhar, né, para esse público também de outras classes, não só para o público A, como existia realmente muito essa história de que só gente que tem dinheiro dava para fazer. E como eu falei no início da entrevista, o Botox, digamos assim, era uma realidade muito distante, a gente só via aquelas senhorinhas fazendo, aqueles artistas fazendo, então a gente já achava que era algo só para quem tinha dinheiro, né? Mas com esse aumento muito grande no número de profissionais fazendo os procedimentos e com isso contemplando um número cada vez maior de pacientes, então as facilidades também ficaram bem maiores, né? Então, hoje já existe uma facilidade maior de pagamento, de você encontrar realmente os produtos, né? Antigamente, quando eu era adolescente, nossa, para ir numa dermatologista era uma briga, né? Porque elas passavam as receitas que eram coisas assim, impossíveis de comprar. Eu, adolescente, como é que eu ia comprar, né? Agora, hoje, a gente já vê produtos a preços muito mais acessíveis e você já consegue manter essa rotinazinha em casa de cuidados, que é muito importante, com valores mais acessíveis, né? Então, hoje eu tenho no consultório público de todas as classes fazendo procedimentos estéticos. O que existe realmente muito é esse tabu, né? O paciente meio que fica com medo de ir, mas graças a Deus eles estão perdendo mais, perdendo esse receio, né? Indo até nós e ficam saindo bem satisfeitos e nós mais ainda. E assim, você falou que os clientes vão lá, mas homens e mulheres ou mais mulheres? Assim, os homens, eles estão buscando mais? E quais procedimentos que os homens e as mulheres mais buscam na clínica? Pronto. Assim, o número de mulheres realmente é muito maior, não tem como negar. O número de mulheres realmente é muito maior. Só que a procura masculina tem crescido bastante, né, nos últimos tempos, e isso, nossa, eu acho muito legal. Eu gosto muito de trabalhar com o público masculino. Geralmente a esposa vai, ela já vira cliente, e depois ela começa a levar o marido, né? Na grande maioria das vezes é assim, mas também tem aquele homem que ele vai sozinho, ele, não, eu quero me cuidar, isso é muito legal de ver os homens começando a se cuidar, porque os homens, eles já são mais relaxados, assim, em tudo no que diz respeito à saúde, né? A gente chega lá no Novembro Azul, a gente quase não vê, né, nada, porque tá falando lá da saúde do homem, né? Quando é o Outubro Rosa da mulher, nossa, é muita propaganda, muita coisa, né? Porque a mulher, ela tende a se cuidar mais, o homem, ele tende a só procurar quando tá sentindo alguma coisa. Mas isso tem mudado cada vez mais, eu acho, assim, que nos próximos anos
esse número vai se equiparar, porque a procura masculina tem sido muito grande. E, assim, o procedimento mais procurado realmente, não só na clínica, como acho que no mundo, procedimento estético, é o Botox, a aplicação da toxina botulínica, no caso, porque o Botox é um nome comercial, né? Que muitas pessoas não sabem, inclusive. Eu gosto de brincar que o Botox é o Bombril, que a gente só fala Bombril, mas o certo é a palha de aço, né? Então, o nome correto é toxina botulínica, mas todo mundo só fala Botox e a gente acaba falando para facilitar o entendimento também do paciente. Mas, enfim, a toxina botulínica ela é a mais realizada, tem o preenchimento também com ácido hialurônico, e atualmente um procedimento tem crescido muito, é a busca pelas facetas em resina. Por ter um preço mais acessível que as lentes de contato dentais, então as facetas em resina é um procedimento também estético que tem crescido bastante a procura no consultório. E outro que eu gostaria de ressaltar também são os bioestimuladores de colágeno. E eu acho isso bem interessante porque o efeito dele não é imediato, é a longo prazo. E eu acho legal que o olhar das pessoas está mudando um pouco para não querer aqueles resultados imediatistas. Eles começam a perceber que, vou começar a cuidar da minha poupança de colágeno, vou começar a cuidar, fazer as injeções para daqui a uns anos eu estar melhor. E eu acho muito interessante essa percepção por parte do paciente, porque antigamente o paciente de bioestimulador no consultório, eu tinha que oferecer isso para ele, explicar por A mais B mais C o que era, e muitas vezes ele ainda não queria fazer, porque ele queria um resultado imediatista. Hoje, eles já chegam ao consultório falando, não, doutor, eu quero fazer aquele procedimento do colágeno, porque eu vi na internet que agora o ideal é a gente cuidar para que não crie o vínculo, e não só tratar o vínculo e tal, e eu acho isso muito legal. A gente tem um paciente já bem esclarecido, porque as redes sociais estão aí para isso também, né? São esses procedimentos que são mais procurados, de fato, no consultório. Excelente. Eu não sabia que existia esse procedimento, essas injeções. Legal, muito bom. A partir de quantos anos as pessoas podem buscar, assim, vou buscar a clínica da doutora Ruana Góes, quero buscá-la como profissional. A partir de quantos anos isso pode ser feito? É um exagero falar que pré-adolescente, criança, pode buscar esse serviço? O procedimento estético, né, que você está falando. Então, eu gosto sempre de dizer que não tem uma idade, mas sim indicação. Porque eu posso ter a paciente Ruana, com 32 anos, que está com a pele ótima, quem dera, né? Que nunca fez nada, ela não tem vínculo, ela não tem necessidade. E eu posso ter a paciente fulana, que tem 25 anos e ela já está com muita ruga marcada, muita ruga dinâmica, já necessitando do tratamento. Então, eu não posso tabelar, eu só posso fazer o Botox com 30 anos. Se eu tenho uma paciente com 25, eu vejo que ela já tem aquela característica que tem uma indicação, que me permite estar realizando aquele procedimento. E isso tem vários fatores que influenciam, condições de vida, se é uma pessoa que se expõe muito ao sol, essa pessoa é fumante sempre tem um envelhecimento bem mais acentuado. Às vezes é padrão genético, a gente vê até criancinhas que já têm olheira, né? A gente olha para a mãe também tem aquele mesmo olheira, aquele vincozinho aqui entre a sobrancelha, tem pacientes muito jovens que já tem aquele vinco bem marcado, né? Então, eu gosto de dizer que existe muito mais indicação. Eu gosto de ter como praxe a idade de 18 anos para estar iniciando esses tratamentos estéticos, porém, como eu disse, tem indicação. Se chegar uma menina de 16 anos no consultório, com um quadro extremamente severo de bruxismo e DTM, que é a disfunção temporomandibular, ela pode sim ter indicação de aplicação de toxina botulínica para tratar esse problema. Claro, nós vamos ter que avaliar como um todo, né? Eu não gosto de uma paciente jovem assim, eu não vou dar para ela como primeira opção um tratamento assim já tão invasivo. A gente conversa com os pais, a gente vai traçando os planos de tratamento. Quem sabe a gente começa com algo menos invasivo, mas não vou dizer que não faria. Poderia sim fazer, porque pode ser o caso da paciente realmente necessitar. Então, a gente avalia isso, realmente indicação. E para os bioestimuladores de colágeno, a partir dos 30 anos, a paciente ela já pode estar começando a fazer. Que hoje que os estudos mostram que a partir dos 27 a 30 anos, o paciente ele perde cerca de 1% do colágeno do corpo. Então, a gente precisa estar repondo de alguma maneira. Né? Então, a partir dos 30, a gente está fazendo isso. Agora, existem N procedimentos, como tem a limpeza de pele, tem os peelings, que são muito utilizados para pacientes com pele acneica, e a gente vê muito isso em pré-adolescentes, como você falou, né? Então, talvez a gente já tenha que começar a estar cuidando, certo? Se você acha que tem indicação, você ou seu filho, não custa nada agendar uma consulta e tirar as dúvidas
examinar clinicamente e tirar todas as dúvidas com um profissional que você confie. Excelente, verdade. É a questão desse pré-atendimento, né, anterior ao procedimento, é muito importante, com certeza. E aí, para a gente encerrar, assim, eu queria fazer a famosa pergunta que todo mundo faz e comenta. Botox paralisa as expressões? Há algum tipo de engano nisso em relação à toxina? E ao preenchimento, então, assim, por que as pessoas confundem ou elas têm razão em dizer que paralisa a expressão? Então, o Botox, ele é uma substância que ela é utilizada para a gente estar trabalhando ruga dinâmica, que são essas rugas que aparecem quando a gente movimenta, né? Já o ácido hialurônico eu vou estar usando em rugas estáticas, que são aquelas rugas que eu aqui paradinha, sem fazer expressão, elas já aparecem. Comumente, assim, essa ruga aqui, por exemplo, que a gente chama de bigode chinês, né? O ácido hialurônico, ele vai só preencher o vinco, ele não vai evitar que você continue mexendo. A não ser que você coloque uma quantidade tão exagerada de ácido, que às vezes acontece, que o paciente ele nem consegue mexer mais na cara, porque fica aquela coisa tão pesada, esticada, né? Mas não é para ser essa a intenção. E a toxina botulínica, sim, ela vai trabalhar, eu não gosto de usar esse nome paralisando, eu gosto de utilizar o nome relaxando a musculatura. Antigamente, houve-se sim uma época que a gente tentava paralisar, congelar realmente o rosto todo do paciente. Existia a busca por isso. Agora, hoje, a gente busca resultados cada vez mais naturais. Então, a gente tenta relaxar sem paralisar totalmente, para que a pessoa consiga continuar fazendo expressão, mas suavizando as zonas de maior estresse na musculatura, as zonas que o paciente marca mais, né? Como eu disse, é muito comum essa ruga aqui entre a sobrancelha, essas rugas ao redor dos olhos, que chamam aí de pé de galinha, né? Popularmente, então, são regiões onde existe realmente, às vezes, um estresse maior. Então, a gente tenta relaxar essa musculatura e não paralisar. Essa é a ideia. Porém, se eu colocar uma quantidade realmente muito grande de toxina, acima do ideal, eu consigo sim paralisar de fato aquela musculatura, né? Mas, como eu disse, essa não seria a primeira intenção. Ou seja, essa questão da paralisação, ela vai além da questão da estética, porque, assim, o bruxismo que eu tenho, por exemplo, é interessante esses procedimentos feitos para isso, para quem dorme e acorda com a boca toda machucada, com a língua mordida, por conta do bruxismo, porque geralmente é à noite, você não vê, é dormindo. E tem também, eu acredito que a indicação, não sei se você trabalha com esse tipo de paciente, para quem já teve alguma paralisia cerebral, algum tipo de AVC, alguma coisa que eu já vi que esses procedimentos, eles ajudam a harmonizar. Exatamente, é uma área particularmente que eu gosto muito, pacientes com paralisia, e gosto demais também da área de DTM e bruxismo, meu mestrado é nisso, né, é em DTM e bruxismo, eu pesquisei isso, embora seja mestre em ortodontia, minha pesquisa foi com base nisso, e foi assim que eu acabei entrando no mundo da harmonização orofacial, pesquisando toxina botulínica. Então, a gente tenta, sim, dar uma harmonizada, principalmente nesses rostos paralisados. Eu gosto sempre de explicar para o paciente, né? Se o paciente tem paralisia desse lado, eu vou aplicar o Botox desse lado, do lado oposto. E muitos pacientes confundem. Por quê? Porque o Botox, o que ele vai fazer? Ele vai relaxar a musculatura. Então, eu não tenho necessidade de relaxar o lado paralisado, eu vou estar relaxando o outro. E eu tenho alguns pacientes assim, e é lindo de ver, assim, a evolução. Porque quando a gente faz o relaxamento do lado que tem movimento, ela acaba forçando mais o lado paralisado, e a gente, com alguns meses, a gente consegue começar a ver alguns movimentos do lado paralisado, né? Então, isso é muito bom, isso é muito gratificante, porque às vezes é um movimento minúsculo, mas para aquela pessoa que tem a hemiface totalmente paralisada, é um benefício enorme, é muita coisa para elas. E no quesito do bruxismo, a gente faz sim, a gente aplica no músculo masseter e no músculo temporal, para estar dando uma relaxada, também não paralisar, porque se eu paralisar, a minha abertura de boca vai ficar muito comprometida, mas eu tento diminuir a força, o estresse que existe naquela musculatura, sim, e o resultado é surpreendente, muito bom, os pacientes adoram. A gente faz muito isso também em paciente que está fazendo reabilitação, aquele paciente que perdeu todos os dentes e vai implantar tudo, então a gente vai construir novamente o sorriso. Então, quando o paciente não tem nenhum dente, de repente você vai encher a boca dele, botar 28 dentes novamente, então gera um
estresse nessa região e muitos possam desenvolver bruxismo nessa ocasião. Então, a gente entra com a toxina para promover o relaxamento dessa musculatura e ele está fazendo essa reabilitação de maneira mais confortável. Então, a toxina botulínica, ela tem inúmeros benefícios, não só estéticos, também tem esses benefícios terapêuticos e funcionais. Vai muito além de estética, né? Eu gosto muito de falar isso. E aqui a procura já está aumentando também para isso, né? Para esses casos de DTM e pacientes com paralisia facial. Excelente. Então, assim, a gente vê mesmo, como você disse, vai além dessa questão estética, né? Envolve mais do que a autoestima, envolve saúde emocional, saúde psicológica, principalmente para esses pacientes pós-traumáticos, de algum que paralisou o rosto por algum motivo. Então, excelente. Olha, eu gostaria de agradecer suas informações. Você atende aqui em Paulistana, tem sua clínica, então, caso alguém queira procurar uma profissional que eu super indico, é minha profissional há muitos anos, desde sempre. Então, eu quero agradecer a sua participação, suas informações que foram excelentes. Às vezes a gente vê muita informação distorcida acerca desses procedimentos. Vê muitos profissionais irresponsáveis trabalhando de forma irresponsável, comprometendo a saúde das pessoas. Então, quero agradecer a sua participação no Portal Narrativa, essas informações, e convidar para que venha mais vezes, para a gente sempre tirar dúvidas acerca desses assuntos. Obrigada, Marli, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre esse tema. Sempre que puder, pode me chamar que eu venho, que eu adoro falar sobre esse tema, não só esse, como tudo relacionado à odontologia, né? Eu gosto de dizer que eu sou apaixonada pela odontologia, eu gosto dela em todas as suas nuances, trabalho nela serviço público, consultório, dou aula, eu gosto de tudo relacionado à odontologia. Respiro odontologia, então eu gosto bastante de estar compartilhando isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar, que a gente vai tentar estar respondendo, né? E era isso. Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Então, a gente que agradece você e agradece também a todos que irão nos assistir, a todos e a todas. E qualquer dúvida também podem buscar a clínica da doutora Ruana Góes. Obrigada, pessoal. Se inscrevam no canal do Portal Narrativo no YouTube, nos sigam no Instagram e também no nosso site www.portalnarrativa.com. E até breve, até um próximo assunto, para a gente trabalhar outro assunto, inclusive com a doutora Ruana também. Tchau, tchau, pessoal.